Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3:20. A paz do Senhor, amados irmãos. Lição de número 6. Olha que bênção! E um tema muito importante. Agora a respeito dos filhos. Pais zelosos, filhos rebeldes. Parece uma contraposição, mas é uma lição muito rica. 7 de maio. E o nosso texto áureo está em Colossenses capítulo 3, versículo 20, que diz: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E a verdade prática diz: o modo de criar e de educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. A leitura bíblica em classe é sobre a história de Sansão. Juízes capítulo 13, versículos 1 a 7 e versículo 24. E depois capítulo 14, versículos 1 e 3. E vamos pensar um pouco sobre o nosso texto áureo. O nosso texto áureo está na carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Colossos, aos Colossenses, capítulo 3, versículo 20. É importante observar que esse capítulo 3 da carta, dos versículos 1 a 25, o nosso texto áureo é o 20, né? E também o primeiro versículo do capítulo 4, o apóstolo Paulo está exortando os cristãos em Colossos ao amor fraternal, à santidade e ao amor fraternal. Essa é a perspectiva do capítulo 3 da carta aos Colossenses. Esse versículo especificamente do nosso texto áureo, do capítulo 3, versículo 20, vós filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor, nós temos um versículo paralelo a esse, ou simétrico, que está em Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 3, que diz: Vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 20, que é o nosso texto áureo, e Efésios capítulo 6, versículo 1, são muito similares. Olha, o texto áureo, Colossenses 1, 20, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Agora olhe Efésios capítulo 6, versículo 1. Vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor. Então há uma similaridade, né? Um paralelismo entre ambos. E ele começa dizendo, vós filhos, ele está falando então para filhos, né? Aí ele usa a expressão, obedecei em tudo. Essa é a diferença com Efésios 6:1, que não fala em tudo, só fala obedecei, né? E Colossenses 3:20 usa essa expressão, obedecei em tudo. Então a palavra obedecei, ela é uma palavrinha que vem do grego, apakou, quer dizer obedecer, seguir, estar sujeito a. Bom, então fica subentendido aqui que aquilo que os filhos é ordenado pelos pais, claro, desde que seja justo e moralmente possível, né? É correto. Então, por que é importante obedecer aos pais? Porque os pais tementes a Deus, ou os pais que são verdadeiros exemplos, eles querem o melhor.
para o filho. Eles enxergam quais são as necessidades, por isso que é bom obedecê-los, porque eles visam o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento físico, mas o desenvolvimento espiritual também da criança. E a conduta dos filhos em obediência aos pais gerará esse crescimento, ou hipoteticamente, pelo menos, né? Essa exortação, então, envolve todos os aspectos da conduta, porque ele fala: obedecei em tudo. Em tudo é em tudo, irmão, né? Quer dizer, é uma coisa ampla, mas ainda continua o elemento moral, desde que seja moralmente correto, né? Então fique entendido que os pais, olha que interessante, quando está escrito vós filhos obedecei em tudo os seus pais, fica subentendido que os pais não devem ordenar aos seus filhos coisas que são contrárias à moralidade e à espiritualidade cristã, porque nada disso poderia ser sancionado como incluso nessa obediência exigida, essa obedecer em tudo. Então precisa tomar cuidado, porque tem pai que não tem o sentimento paterno de verdade, são desnaturados, e aí oprime o filho, faz terrorismo com o filho, provoca ira aos filhos. Isso é pecado. E se o filho vai desobedecer um capricho até imoral da parte desse adulto irresponsável, ou desse pai irresponsável, aí ele fala: mas a Bíblia manda você obedecer em tudo. Não, a Bíblia manda obedecer tudo desde que seja algo moral, mente correto, não uma coisa absurda, né? Então Paulo aludia aqui às circunstâncias normais, a uma família que tenha temor de Deus, né? Quando os pais fazem algum esforço para instruir seus filhos quanto à moralidade correta. Então ele escrevia para os lares cristãos, onde se espera que os pais treinem os seus filhos, disciplinem. Agora a palavra disciplina não é só punição, porque às vezes a pessoa associa tudo, fala disciplinar, a disciplina, a punição. Não. A palavra disciplina aqui também tem um caráter positivo. Tem a ver com o ensino, tá? Com o treinamento, olha aí. Tá? Então, é um versículo muito importante para nós compreendermos a essência dele, né? E não algo superficial. Então, nessas situações, espera-se dos filhos que agradem. Agradem quem? A Deus. Como? Sendo obediente aos pais. Porque a palavrinha está lá, ao Senhor, ou no Senhor, que se refere a Deus. Então, fazer o que é correto, obedecendo seus pais com temor. Até mesmo questões indiferentes estão incluídas, ou seja, aquilo que não tem conteúdo moral, mas que envolve apenas uma questão de preferência, quanto a um curso de ação, quanto à vontade dos pais a ser seguida. Então, às vezes, é a vontade do pai determinada situação, porque ele conhece a índole do filho. E às vezes o filho não consegue entender isso. Aí o pai sabe que vai ser bom para ele. Às vezes o pai fala: eu vou pôr esse meu filho na escola de inglês, porque eu quero que ele seja bilíngue. Porque o pai sabe que vai ser bom para ele no futuro. Então é uma atitude correta. O filho deve ser obediente, vai estudar. Tá certo? Vai estudar para... Quer dizer, mas para que eu vou aprender inglês? Tá, mas o pai sabe que vai ser importante lá na frente. A criança não mensura quando o pai exige que a criança vá à escola. Não, meu filho, você vai à escola. Não, eu estou cansado. Não, vai tomar banho e vai para a escola. Então os pais são fundamentais para estar cobrando essa disciplina e esse foco para o aluno. Não, você vai estudar, meu filho. Agora vamos desligar os aparelhos, e o celular, a televisão. Agora é hora de estudar. Então é importante o pai intervir e os filhos têm que ser obedientes ao pai, porque ele quer o bem dele.
Porque se deixar a criança não estuda, não se alimenta adequadamente, não pratica um esporte, não quer nada. Porque, claro, é criança, precisa de orientadores, né? Do grego o pai pedagogos, né? Precisa de pedagogo. Então, por outro lado, os filhos também têm sua vontade própria, né? E os pais também não podem impor uma profissão, por exemplo, que de repente ele não tem vocação para aquilo. Então precisa também ter bom senso aqui, né? Porque os filhos são indivíduos. Isso sempre deveria ser reconhecido pelos pais. Tá? Então os pais têm que ter, tudo é uma questão de bom senso, né? Então devemos notar, e se você ler aqui em Romanos, no primeiro capítulo da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no versículo de número 30, olha só o que diz aqui no versículo 30. Ele está falando da sociedade gentílica, pagã. Ele fala assim, ó, que eles são murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. E olha a última frase, desobedientes ao pai e à mãe. Então Paulo está fazendo um retrato da sociedade pagã, gentílica. Olha como que eles são. Completamente diferente da igreja. A igreja não, os filhos são obedientes. É uma contraposição à sociedade do mundo. A sociedade do mundo, o filho pensa que manda no pai, na mãe. Oh, meu Deus do céu, é uma arrogância, uma soberba. Mas uma sociedade cristã, uma igreja onde você faz parte, não, aí o pai tem autoridade. Na família cristã, o pai é o sacerdote da casa. A Bíblia chama o pai de cabeça. Em que sentido que ele é a cabeça? Autoridade espiritual. É ele que é o sacerdote da casa. A esposa, auxiliadora. Assim como Deus é o auxílio para Israel, a esposa é auxílio para o marido. E os filhos são obedientes aos pais. Essa é a proposta bíblica de família. Então, a desobediência aos pais é um dos pecados seríssimos dos povos pagãos, que são reprovados por Deus. E a própria natureza nos ensina a conveniência dos mais jovens e menos experientes se sujeitarem aos mais idosos, aos mais experientes, que já têm uma vida, uma vivência para poder ensinar e compartilhar suas inúmeras experiências e situações. Assim, se espera dos pais crentes que entendam as implicações espirituais da necessidade de obediência, para que assim exerçam a devida autoridade sobre os seus filhos. A outra parte do nosso texto áureo, então nós vimos a primeira parte, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais. A segunda parte eu vou quebrar em dois momentos. A primeira seria porque isso é agradável, e a segunda parte seria no Senhor ou ao Senhor. Então, porque isso é agradável. Então, no grego é o euarestos. Euarestos. A ideia é gratidão, é grato, é agradável, aceitável. Aquilo que dá satisfação. Então, interessante, na carta que o apóstolo Paulo escreve a Tito, quando ele está falando que o escravo, né, que é uma sociedade escravista, a sociedade romana é uma sociedade escravista, com mão de obra, né? Ele fala que o escravo deveria agir de maneira agradável, né? Ali naquela passagem. Claro que ali tem um contexto, né? Mas é aquela mesma ideia que está ali. Eu vou até olhar aqui, é Tito 2,9. Tito 2,9. Se você ler com atenção essa passagem, ele diz assim,
exorta aos servos a que se sujeitem ao seu senhor em tudo e em tudo agradem. Essa palavra aqui, ó, agradem, é o euarestos, agradem, não contradizendo. Então é o mesmo contexto, né? É a mesma palavra grega que é empregada aqui no agradável, a ideia é que agrade. Porque isso, então o filho que obedece ao pai, que é obediente, ele agrada a Deus. Então significa que se um filho é obediente ao pai, ele está glorificando a Deus. É uma atitude que implica a espiritualidade. Existe muito isso na Bíblia. Por exemplo, eu já li para vocês 1 Pedro 3,7, que diz: vós maridos, acolhei as vossas mulheres como um vaso mais frágil, de honra à mulher, e como cordeiras da graça divina. E aí ele fecha dizendo: para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, outra orientação que implica espiritualidade. Que o marido grosseiro tem oração impedida. Aqui é a mesma questão. Ele fala assim: quando um filho obedece ao pai, isso é agradável a Deus. É isso que ele está dizendo. Então, é uma atitude que gera espiritualidade. E ao Senhor, aqui no nosso texto de Colossenses 3,20, que fecha o nosso texto áureo, a obediência expressa aqui no nosso texto áureo, então ela é condicionada ao princípio que diz no Senhor. Nesse ponto, conforme alguns manuscritos, porque não são todos, a condição é que a obediência seja agradável ao Senhor, agrade a Deus. A expressão das epístolas aos Efésios, capítulo 6, diz no Senhor. Colossenses diz ao Senhor. No Senhor é mais amplo, porque mais inclui também a mesma condição. No entanto, mais antigos manuscritos dizem também nesse texto de Colossenses 3,20, que não é ao Senhor, mas no Senhor. E aí você tem uma amplitude maior. No caso do nosso textual, então, capítulo 3, versículo 20, Colossenses, devemos compreender o termo grego euareston, que é o agradável, de modo absoluto, sem o objeto no dativo. Aí você pega o texto grego, textos receptos, por exemplo, seguindo a autoridade dos manuscritos cursivos, e é nesse caso principalmente os manuscritos bizantinos, dos gregos do Império Bizantino, posteriores, claro, ele diz também ao Senhor, como está na nossa tradução, o que dá ao termo grego euariston, que é o agradável, um objeto. Mas isso é uma explicação, é um apontamento, né? Pois é a condição e a esfera da obediência, tal como Efésios 6,1 aponta. O importante é que é um versículo que aparentemente não apresenta um grande comentário, mas tem. Então, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável no Senhor, implica a obediência aos pais, a espiritualidade. Pode agradar ou aborrecer ao Senhor. Não é à toa que em Efésios, já no versículos 2 e 3, ele fecha uma ideia muito relevante, porque ele diz assim, ó, porque é no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe não é o primeiro mandamento.
É o primeiro mandamento com promessa. Tá? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então é um texto áureo muito importante. Parece que é tão pequenininho, né? Parece que não tem muito a dizer, mas tem muita informação para nós. A introdução dessa nossa lição, ela vai fazer um apontamento para a história de Sansão. E aí eu trago de novo o meu livro. Esse livro eu escrevi com muito carinho. Ele é fruto de anos de estudo e de ministração de seminários, ministrações de seminários sobre Israel, que eu sempre dei simpósios sobre Israel. E depois de muito tempo eu pude escrever esse livro. É um livro muito doce, muito fácil de ler, conta a história do povo de Israel, da chamada de Abraão até Israel nos dias de hoje. E na página 93, capítulo 5, eu falo sobre o período teocrático. O período teocrático é o período dos juízes. E aí eu apresento as características do período dos juízes, além de apresentar todos os juízes de Israel e o tempo em que eles foram, quantos anos eles julgaram Israel. No caso da história que nós vamos estudar aqui, é a história de Samson, que do hebraico pequeno sol, né? Então, se você quiser adquirir esse livro da minha autoria, tá aí o contato. Também você pode adquirir outro livro meu, se vai falar sobre a cidade de Jerusalém. Jerusalém no imaginário religioso. Então são duas obras disponíveis para a sua biblioteca, para o seu enriquecimento dessa parte histórica. A história de Sansão se dá num contexto muito específico de grande pressão social, escassez e sofrimento impostos por uma nação muito aguerrida, pequenininha, mas muito belicosa, que são os filisteus. Os filisteus, eles são oriundos da ilha de Caftor, por isso que eles se chamam Caftorim. Eles vão, muitos até acreditam que eles têm influência da ilha de Creta também, mas já são questões históricas. Mas eles migraram para o continente, foram para a Ásia Menor, invadiram a cidade de Hattusa, do Império Hitita, e roubaram o segredo do ferro. Com as espadas com ferro, eles foram dominando todo o litoral do corredor sírio-palestino e foram direto para dominar o Egito. Essa era a intenção dos filisteus. Só que eles foram dominando todo mundo porque eles tinham ferro, né? Era uma vantagem tecnológica, era uma arma tecnológica. Se você ler com atenção, no início do livro dos Juízes, fala que os filhos de Israel, para amolar suas enxadas, os seus instrumentos agrícolas, tinha que ir na terra dos filisteus, porque os filisteus é que tinham a tecnologia. E aí o que acontece? Eles descem com essa tecnologia nova, que é o ferro, para a invasão no Egito, mas eles são derrotados pelo faraó, porque o faraó já tinha essa tecnologia, o ferro. E aí eles ficaram na metade do caminho, nem voltaram mais para a ilha de Caftor, não voltaram mais para as ilhas mediterrâneas, e aí ficaram onde? Na faixa de Gaza, no que é hoje a faixa de Gaza. Ali eles criaram então os seus 5 principados. As mais importantes cidades filisteus eram cidades-estados: Ecrom, Gad, Asdod, tudo cidade filisteia, que estavam Gaza, né? Própria Gaza e Ecrom. Então são cidades da Filistia, cidades-estados. Então eles formaram principados, 5 principados, ali na faixa de Gaza. O que é a faixa de Gaza hoje? Literalmente. A faixa de Gaza não pertence a Israel. É a terra dos filisteus ali.
E a palavra filisteus, aquele pedacinho que é a faixa de Gaza, é a Filistia, que com o tempo passou a ser chamada de Palistia, Palestina. É de onde vem o termo Palestina. É da terra dos filisteus. Então, ó, filisteus, como se escrevia Filistia com PH, né? Filistia, aí foi traduzido como Palestia, Palestina. Então, o que é a Palestina, na verdade? A terra de Gósen. A faixa de Gósen, aliás, desculpe-me, faixa de Gaza, não terra de Gósen é no Egito. A faixa de Gaza, que é a Palestina. Aquela é a Palestina, a terra dos filisteus. Agora, por que toda a região ficou apelidada de Palestina? Bom, isso aí já foi uma arte dos romanos, né? Os romanos chegaram na Judéia no ano 66 a.C. com o general Pompeu. Capturaram o reino dos Macabeus e transformaram a região na província da Judéia. Muito bem. Mas quando ocorreu a rebelião, que a região foi destruída, quando Jerusalém foi destruída no ano 70, aquilo ficou abandonado por um tempo. Mas os judeus foram voltando para reorganizar Jerusalém. E por volta do ano 132, eclodiu a grande revolta judaica, ou a segunda, né? Porque a primeira já tinha eclodido. No ano 132, eclodiu a revolta encabeçada por um judeu chamado Bar Kokhba. Em português ficou conhecido como Bar Kokhba. E ele foi derrotado pelo general romano Adriano. O Adriano destruiu essa revolta, fez de Jerusalém uma nova cidade nos moldes romanos, helenístico, e mudou o nome da cidade de Jerusalém para Aelia Capitolina. E para destruir o nacionalismo judaico, ele batizou a região que outrora era a Judéia, ou a província da Judéia, na época de Jesus. Você vê lá, é Judá, é Judéia. Mas nós estamos falando depois do ano 132, 100 anos depois de Cristo. E o imperador Adriano deu o nome de Palestina. Ele apelidou toda a região, na verdade era só a faixa de Gaza, a Palestina. Ele apelidou tudo de Palestina, para destruir a identidade do povo judeu. Hoje, eu sou professor de geografia, né? Geografia bíblica. Até que momento eu posso chamar a região de Palestina? Bom, a partir do momento que os romanos apelidaram de Palestina, o nome ficou chamado Palestina. Quando depois vieram o Império Muçulmano, os cruzados, os mamelucos, os otomanos, até chegar aos britânicos. Em 1917, o general Allenby, britânico, tomou a região e continuou chamando de Palestina. Aí resolveram dividir, porque tinha árabes e judeus, duas Palestinas. A Palestina judaica e a Palestina árabe. Bom, os judeus sabiam que esse nome Palestina é uma invencionice de Roma, que Palestina é só a faixa de Gaza, Filistia. Então os judeus falaram, não, a gente não quer esse nome, nós vamos chamar como a Bíblia chamava a gente de verdade. Como que a Bíblia chamava? Israel. Então o nome Estado de Israel. O nome, eu uso terra de Canaã. Raramente você vai ver nos meus escritos a expressão Palestina, que para mim Palestina é a faixa de Gaza, a terra dos filisteus. Eu prefiro chamar a região de terra de Canaã. Mas geograficamente o nome da região ficou assim, corredor Sírio-Palestino, porque de fato é um corredor que liga o Egito, a Ásia e a África. Então ficou apelidado de corredor Sírio-Palestino. Não está totalmente errado, porque a faixa de Gaza é a Palestina, mas esse corredor é a terra de Canaã, que foi dado aos filhos de Israel. Claro que povos palestinos de origem islâmica não aceitam isso, óbvio,
porque eles têm uma outra história, mas à luz das escrituras e da história, Palestina é a faixa de Gaza apenas onde tinha os 5 principados de Israel, dos filisteus, né? Gaza, Asdod, Ecrom, Gaza, né? E são 5 principados que havia na região. Aqui no meu livro eu conto essa história sobre a Palestina. Eu explico aqui porque muita gente não sabe. Então eu procurei explicar aqui por que ficou o nome da Palestina Colô, porque é desde o ano 132. E eu explico aqui no meu livro toda essa história quando eu vou falar sobre o povo de Israel. Eu explico todinho essa questão. Mas é importante nós compreendermos que Palestina é apenas a faixa de Gaza, com suas 5 cidades, os seus 5 principados. Essa é a Palestina. E o resto é a terra de Canaã. Tá? E eu estou trabalhando isso por quê? Porque a história dessa aula nossa vai falar de Sansão. E qual era o povo que oprimia Israel para Israel estar nesse estado? Os filisteus. Eram os filisteus que estavam, naquele momento, dominando a terra. Porque os filisteus, eles, embora eram 5 cidades, independentes, né, principados independentes, mas eles eram muito fortes. Não pensa que eram porque eles eram divididos, que eles não eram fortes. Eles eram estados, eram cidades fortes. E eles eram. E outra coisa interessante, se você observar desde a chegada, você vê quando Moisés falou: nós não vamos para o caminho do mar, porque se eles fossem para o caminho do mar quando eles saíram do Egito, no Êxodo, eles iam dar de frente com os filisteus, seria um problema. Então eles foram para outro caminho, pelo Sinai, pelo deserto. Mas se você observar, por exemplo, o livro do profeta Samuel, os filisteus estão lá. Olha, desde a época lá da saída do Êxodo, você chega no livro do profeta Samuel, está lá. É impressionante. Os filisteus, quando roubaram a arca de Deus, eles sofreram terrivelmente, né, quando eles roubaram a arca de Deus. E aí, o que os filisteus fizeram? Eles resolveram devolver a arca de Deus. Então, eles enviam a arca de Deus para o povo de Israel. O que eles fazem? Eles fazem figuras, né? Eles colocam um cofre com figuras de ouro para oferecer a expiação da culpa. Correto? Isso está registrado em 1 Samuel capítulo 6. E aqui fala também desses principados, né? Eles vão oferecer, os filisteus apresentaram 5 hemorroidas de ouro e segundo o número dos príncipes dos filisteus. Eles fizeram 5 imagens. Por que eles fizeram 5 imagens? Por causa das 5 cidades filisteias. Então veja que a Bíblia aponta em vários locais como que era a estrutura dos filisteus. Bom, eu estou falando do século XI a.C. E é nesse contexto, no livro de Juízes, é que os filhos de Israel sofrem com o assédio dos filisteus, que era uma nação forte na época. Tudo isso eu falei
para vocês entenderem como os filisteus foram uma nação que marcaram a história, né? O ponto até hoje o nome deles está ali. Claro que os palestinos de hoje não tem nada a ver mais com os filisteus, até porque os filisteus eram camitas e os palestinos de hoje são árabes, são semitas. Os árabes de hoje absorveram a nomenclatura filisteia, né? Que por ser uma palestina, mas eles não são os palestinos originais. Os palestinos originais se perderam ao longo da história por causa de aculturação, mistura de povos, né? Então não tem mais. Mas que eles marcaram a história, marcaram, isso é fato. Bom, o primeiro tópico da nossa lição, os pais de Sansão. 1.1, uma situação espiritualmente deplorável. No capítulo 13 de Juízes, mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Mas também, eu vou ler aqui para vocês, eu pus aqui no meu livro, como tópico do item sobre a teocracia, e olha o versículo que eu cito aqui para iniciar o capítulo sobre os juízes. Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, imagina. Então, não é à toa que vem esse versículo. Os filhos de Israel tornaram a fazer mal, o que parecia mal aos olhos do Senhor. Bom, por isso Deus então entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Sabe o que significa isso? 40 anos, quase uma geração, né? Porque o Sansão, ele julga Israel 20 anos só. O período de julgamento de Sansão. E outra, cuidado, porque você pensa que Sansão não foi um juiz nacional. Ele foi um juiz local. Ele era o juiz da tribo de Judá e de Dan. Então você vê juízes, por isso que eu explico isso no livro, que só tem um juiz nacional em Israel, que julgou todo Israel, é o profeta Samuel. Os demais juízes, eles eram locais. Então, às vezes, você encontra mais de um juiz no mesmo período. Por isso que eu coloquei até uma tabela aqui de juízes de Israel, para a gente entender mais ou menos como que era esse contexto, esse período apelidado por Flávio Joséfo de período teocrático. Então, esse contexto é que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar o mandamento. A maioria das famílias se envolveram com os deuses da terra, Baalins. Entretanto, havia um casal fiel a Deus, que recebeu a visita do anjo do Senhor. Então, 1.2, a mulher agraciada. O casal era formado por um homem chamado Manoá, e da tribo de Dan, e sua esposa era estéril. É isso que a informação de Juízes, capítulo 13, versículo 2. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu, dizendo: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás, e terás um filho. Aí você lê em Juízes 13, 3. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário, no livro dos Juízes, e ela foi escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel, que ia libertar o povo, ou parte do povo de Israel, especificamente a tribo de Judá e de Dan, das mãos dos filisteus. Sua história, então, é muito parecida com a história das matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel. As três também eram estéreis. Ana também, mulher de Eucana, era estéril. Sob uma fé inabalável, então, essa mulher, a esposa de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, ela gera um filho que vai libertar o povo judeu. 1.3, recebendo orientações divinas. Bom, o anjo deu orientações para ela. O que ela precisava fazer?
a respeito dessa criança. Isso porque Sansão seria um nazireu, desde o ventre da mãe. Ou seja, ele seria um homem separado, consagrado. A lei do nazireado está em Números, capítulo 6, versículos 13 a 21. E cabia então aos pais ensinar a criança, orientá-la. Por exemplo, Sansão não podia beber bebida forte, vinho. Não podia comer coisa considerada imunda. Não poderia ter os cabelos cortados. Não poderia tocar em cadáver. Já deu para perceber que Sansão fez tudo errado, né? Mel fermenta, é bebida forte. Tocou no corpo do leão morto. Tudo que já não podia ele fez, né? Ele não poderia quaisquer outras coisas que representassem uma quebra do voto de Nazireu. Então, o resuminho do tópico primeiro. O Senhor escolheu Manoá e a sua esposa para serem pais do remidor de Israel. Que coisa, né? Para ser os pais de quem remiria Israel. Eu fiquei com aquela impressão de que eu não consegui passar o nome das 5 cidades dos filisteus. Eu acabei de anotar aqui, ó. Asdod, Gate, Ecrom, Gaza e Ascalon. Parece que eu acabei repetindo, né, a hora que eu fui falar. Então, apenas para você aí que está preparando sua aula, memorizar, são 5 principados, 5 cidades filisteias: Asdod, Gate, Ecrom, Gaza e Ascalon. São 5 principados. Eu fiquei com a impressão que eu não consegui passar ou repetir nome. Pelo menos eu fiquei com a impressão, né? 2, item 2. O nascimento de Sansão e o desenvolvimento dele, né? Que é o 2.1. Conforme a promessa, Sansão nasceu então de uma mulher estéril. Então já é um milagre, né? Ele cresceu debaixo da bênção de Deus. Está escrito em Juízes 13, 24. O Senhor abençoava a criança. Tanto era assim que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o dirigia para o campo de Dan para ele orar, né? Está lá em Juízes 13, 25. Não havia dúvida, então, que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ele foi proveniente de um grande milagre, né? Feito por Deus, quando sua mãe achou graça de ser escolhida a mãe do remidor de Israel. Bom, sobre a família de Sansão. O menino Sansão, no plano terreno, obviamente que estava sob a responsabilidade dos pais. Embora o texto bíblico não traga detalhes do relacionamento de Sansão com seus pais, a gente pode inferir algumas questões aqui. Manoá e a esposa tinham uma vida conjugal de piedade, isso se percebe, porque se eles foram escolhidos, né? Agora, a esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele sobre o anjo, o mensageiro que ela encontrou. São elementos dessa, que os pais de Sansão eram pessoas piedosas. Manoá, o pai de Sansão, orou instantaneamente pedindo orientação de como ele devia criar essa criança. Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo na chama do altar. Então, nesse aspecto, nós podemos perceber que o relacionamento entre esposa e esposo tem impacto direto na criação dos filhos. Certamente, Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se no amor, na comunhão, na vida prática de piedade em relação a Deus. E 2.3, a formação de Sansão. Bom, pela citação da trajetória de fé de seus pais, poderíamos inferir então que Sansão deveria receber as orientações, né? E acolher as orientações. Porém, na vida adulta, a gente percebe que Sansão observava o protocolo do nazireado, conforme Números 6, 1 e 12, mas ele veio a violar essas orientações.
Os pais educaram ele sobre a orientação divina, mas infelizmente Sansão não permaneceu nessas orientações, o que mostra que os pais zelosos, que ensinam seus filhos no caminho que deve andar, nem sempre conseguem fazer esses filhos fazerem as melhores escolhas. Por isso, a partir de certa idade, a responsabilidade diante de Deus é da própria pessoa, né? Outros sim, por exemplo, Caim e Abel tiveram a mesma formação, mas os comportamentos deles foram muito díspares, diferentes. Então, os pais de Sansão, embora fossem piedosos, tementes a Deus, bom nos seus relacionamentos, ensinaram direitinho a criança, mas depois, quando ele ficou adulto, ele se desviou. Então, pais zelosos, filhos nem tanto, né? Tem outros exemplos na Bíblia, né? Na história dos reis, por exemplo, você vê reis extremamente piedosos e o filho, você vê o pai totalmente atrapalhado e o filho piedoso. 3. Bom, antes o resumo do tópico 2. Os pais de Sansão foram fiéis às orientações do Senhor sobre a criação e nazireado do filho. E 3. A fraqueza de caráter de Sansão. 3.1. Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão sabia da unção que estava sobre ele, tinha consciência que aquela força vinha de Deus. Uma vez ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus e ele, com uma queixada de jumento, ele dizimou essa guarnição. Entre muitas proezas, tem a questão do leão, que ele enforca um leão. O Espírito Santo usou de tal maneira que ele matou o leão. Assim, Sansão foi acostumado a ter vitórias sobre os seus inimigos, até ele subestimar o inimigo tendo um relacionamento com uma mulher, a Dalila. 1 Pedro, versículo 5, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam as suas vidas e ignoram as experiências paternas, né? 3.2. A presunção de Sansão. Visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não poderia, a força dele era espantosa fora, né? Era extraordinária. Sansão então não percebeu que tinha um terrível inimigo. Qual? Ele mesmo, o ego dele. Ele o levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força, de fato, vinha de Deus, mas ele agia como se fosse dele mesmo. Sua atitude rebelde e presunçosa o levou a não dar o primeiro lugar para Deus, passando a buscar o prazer, uma vida completamente mundana, de luxúria. É muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a bondade de Deus, né? Todavia, os pais devem continuar fiéis, sendo como faróis que encorajam os filhos rebeldes a se reconectarem com Deus. 3.3. Manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Em Juízes, capítulo 16, versículos 16 a 18, a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso, ele começou a brincar, mentir, começou a usar de maneira completamente inapropriada. Geralmente, quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Ele afrontou os conselhos dos seus pais para envolver com uma mulher estranha. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e efêmeras. Infelizmente, alguns filhos agem como Sansão. Hoje, infelizmente, nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam: educar os filhos no caminho do Senhor. Provérbios 22, 6.
ensina a criança no caminho que deve andar, que mesmo que desvie, eles vão ter o temor de Deus. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles. Então, síntese do tópico 3. As más escolhas de Sansão revelam mais o seu caráter do que da sua criação. Foram as escolhas más dele. E para nós encerrarmos as considerações finais, a presente lição não teve o objetivo de explorar a história, os detalhes da história de Sansão, não foi isso, mas de enfatizar a chamada divina que Sansão teve, sua formação e, infelizmente, seu desvio de caráter. Essa foi a intenção dessa lição. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos e levam a criança na escola bíblica dominical, no culto infantil, compra a Bíblia para a criança, ensina com carinho, faz tudo, mas infelizmente alguns deles atingem certa idade e passam a ser rebeldes contra Deus e contra os próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis, como luzeiros, que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente estão, orando por eles, para que eles voltem ao caminho da justiça do Deus Altíssimo. Então, essa lição ela é interessante, porque embora ela aborde um tema histórico, antigo, que é do século XI a.C., a história de Sansão, mas que dá para a gente entender que não é culpa dos pais piedosos ter filhos rebeldes. Infelizmente isso acontece, como também tem filhos piedosos e pais rebeldes. Mas o importante é compreender que muitas vezes os pais zelosos criam os seus filhos no caminho do Senhor, mas eles, ao atingir uma idade, eles vão fazer as escolhas e às vezes fazem escolhas erradas. Então é importante, às vezes muitos pais perguntam para a gente, o que eu errei, o que eu fiz, eu levava ele na escola dominical, eu incentivava. Não, você não errou. Seu filho, depois que ele atinge a sua maioridade, ele vai fazer suas escolhas. E a Bíblia diz que nós somos responsáveis por nossas escolhas. Quando ele está ainda sob a sua autoridade, então você responde. Mas a partir do momento que ele tem a sua maioridade, aí ele responde por ele. Que cabe a nós pais a orarmos, abençoarmos, orientarmos. Isso é função nossa. E ser um modelo para que ele possa ter referência no decorrer da sua vida. Que Deus continue abençoando, que você tenha uma aula abençoada, uma aula realmente, prepare todo o seu material, nós temos slides, fica tudo disponível para o professor. E uma vez mais eu apresento os livros, esses livros, especialmente esse livro primeiro aqui, a história, o povo de Israel, que eu conto os períodos da Bíblia. Isso pode enriquecer sua aula. E também quero convidá-lo, uma vez mais, para fazer parte da nossa caravana para Israel. São 9 dias, do dia 16 a 24 de novembro, agora de 2023. $3.390. É a Renova Turismo. Entre em contato, a gente envia para você as orientações. Se você tiver recursos e quiser fazer essa viagem que é geográfica, histórica, teológica, uma verdadeira imersão nas páginas da Bíblia, venha fazer parte do grupo do professor Alberto. Deus continue abençoando sua vida. Fique na paz do Senhor.